Se você sente que você estuda, 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 mas não sai do lugar, esse vídeo é para você. A verdade é que você não vai aprender inglês enquanto você não entender isso. E o pior, a maior parte dos métodos tradicionais não te ensina isso. Mas hoje eu vou te mostrar o que está te travando e como destravar de verdade. E para isso eu separei uma aula completa, um vídeo completo, te mostrando tudo o que você precisa entender, o maior erro que te impede de aprender inglês, como o cérebro aprende uma língua e o método certo para aprender inglês de verdade em 3 passos simples. Então fica comigo até o final do vídeo para você ter o panorama completo de tudo que está te travando e como você pode destravar de verdade. Primeiro, o maior erro que te impede de aprender inglês de certa forma é tentar aprender inglês como você aprende matemática ou história, como se você estivesse aprendendo numa matéria de escola. Normalmente, quando a gente aprende o inglês na escola, a gente fica focando muito nas regras gramaticais, lista de palavras, exercícios escritos e tudo mais. O problema é que você não aprende o inglês como uma língua dessa forma. O inglês é uma habilidade, principalmente a comunicação em inglês. O inglês, como qualquer outra língua, ela é viva. Então, você não foca muito no conteúdo teórico para conseguir se comunicar utilizando ela. É a mesma ideia de que, achando que você só assistindo às aulas da autoescola teóricas, você conseguiria ir num carro, pegar ele e sair dirigindo por aí. Mas não é verdade. Você precisa das aulas teóricas, mas você também precisa das aulas práticas da autoescola. E a ideia é que muito da mentalidade que muitas pessoas têm em relação à aprendizagem de línguas é só teórica, mas você precisa muito também do que eu vou falar no final do vídeo sobre essa parte prática, que ela é muito importante. E você não aprendeu o português decorando regras, né? Normalmente você aprendeu ele ouvindo, falando e utilizando ele no dia a dia. A gente vai ver um pouco sobre isso também. Não que aprender o inglês como uma segunda língua seja exatamente a mesma coisa que aprender o português como uma primeira língua, mas nós podemos tirar muito proveito desse pensamento de como a aprendizagem de línguas ocorre. Então o segredo é que você precisa mudar a forma como você aprende inglês. E aí, mas como que a gente aprende inglês? Então eu coloquei aqui alguns pontos de como o cérebro aprende uma língua, ok? Num resumo mais geral, a fórmula do aprendizado natural, ele acontece mais ou menos desse jeito. Você tem uma exposição, né? Então você escuta o inglês constantemente, ou o português nesse caso, e escutando ela constantemente, você vai estar entrando em contato com novas palavras, novas expressões em contextos diferentes e absorvendo tudo aquilo para o seu próprio repertório. Uma dessas ideias, por exemplo, é quando você vê a palavra arrumar. Pensa bem, você conhece a palavra arrumar em português e você entende ela em vários contextos diferentes. Isso porque você ouviu várias pessoas usando essa palavra em contextos diferentes e cada vez que você ouviu ela sendo utilizada de uma forma diferente, você fez essa associação, você fez essa conexão entre as duas coisas. Por exemplo, alguém falou alguma vez, vamos arrumar a casa. Beleza, arrumar deve ser alguma forma parecida com a palavra organizar, porque as coisas estão bagunçadas e nós arrumamos, organizamos tudo. Essa cadeira está quebrada, eu vou arrumá-la. Eu vou arrumar essa cadeira. Qual é o significado de arrumar aqui? Aqui é mais para consertar, não é mais para organizar, porque a cadeira não tá bagunçada, ela tá quebrada. Eu vou arrumar ela, eu vou consertar. E aí depois em algum outro momento alguém falou, não, eu tinha que arrumar uma forma de fazer isso, ou eu tinha que arrumar um namorado, eu tinha que arrumar uma namorada. E você teve um outro significado de arrumar, que não é mais consertar, mas também não é a mesma coisa que organizar. É mais parecido com arranjar, por exemplo. E outra vez alguém que arrumou uma cadeira, depois arrumou a casa e arrumou uma namorada, depois de fazer tudo isso ele arrumou um problema para ele. Então esse arrumar cria tanto simbolismo de formas em contextos diferentes que você precisa entender onde cada um desses significados pode ser aplicado, mas você conhece todos eles. E quanto mais você se expõe ao conteúdo de inglês em si, mais palavras você aprende em contextos diferentes. E assim você consegue ter uma noção de vocabulário muito mais completa. Por exemplo, muitas pessoas pensam no work, em inglês que é trabalhar, só como trabalhar, mas ele também significa funcionar. Então se você olha, por exemplo, alguém pega, por exemplo, um celular, e ele mostra o celular para você e fala, it doesn't work. Você fala, o celular não está trabalhando? Não faz sentido isso. O celular não funciona. Você aprendeu a palavra work em um sentido diferente. Like é gostar.
mas a gente usa também em português o like no sentido de como. Sabe, no português, quando a gente fala como, igual, por exemplo, tem a música da Adele, né? Someone like you. Não é tipo alguém gosta de você, é alguém como você. Não se preocupe, eu vou encontrar alguém como você. I will find someone like you. Então você vê um outro contexto para aquela mesma palavra. E isso vai criando um repertório na sua mente para você conseguir compreender determinadas coisas. E com isso você tem repetição. Então você está numa exposição constante a vários conteúdos naquela língua, você vai escutando, vendo aquelas palavras sendo utilizadas na ordem que elas estão sendo utilizadas, então você vai aprendendo gramática de uma forma natural, de certa forma, e você vai aprendendo palavras utilizadas em determinados contextos, na exposição, e depois você repete. Então você usa as mesmas palavras várias e várias vezes, fixando aquilo. É natural que você não aprenda uma palavra no português, por exemplo, ou no inglês, qualquer outra língua que você esteja aprendendo, de imediato. Simplesmente vi essa palavra uma vez, pronto, agora eu já sei o que ela significa e agora eu já consigo utilizar. Não, às vezes você precisa ver ela várias e várias vezes, às vezes você precisa utilizar essa mesma palavra em várias conversas, várias e várias vezes, até que você associe ela de uma forma muito mais natural e ela esteja preparada na sua mente de uma forma automática. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos. Não quer dizer que é porque você aprendeu essa palavra, você viu ela em algum lugar, que ela já está de fácil acesso para que você utilize quando você conversa em inglês, por exemplo. Esse é um ponto da importância, que nem eu citei anteriormente, de não entender o inglês como uma matéria de escola. Como uma língua viva, você precisa da prática ativa dela. Por isso que, por exemplo, no formato que eu tenho do MAF, do Método Acelerador da Fluência, os meus alunos eles têm acesso a aulas de conversação. Então eles começam a treinar conversação desde o início. E esse é um ponto que estimula muito essa parte de exposição e repetição. Muitos outros alunos que também já tinham estudado antes, às vezes em escolas, né, por 1, 2 anos, eles falavam, eu até consigo entender textos quando eu leio, eu até consigo entender alguns vídeos e séries, mas eu não consigo falar. E eu não entendo porque eu não consigo falar, porque às vezes eu conheço a palavra, mas ela não sai quando eu tento falar, eu fico travada. Mas é um ponto de, não quer dizer que porque você conhece a palavra, é que você consegue utilizar ela na fala. Por mais que seja estranho a princípio isso, mas são campos diferentes que a sua mente vai utilizar para quando você estiver lendo um texto, escutando alguma coisa, consumindo informação, ou quando você estiver produzindo informação, quando você tiver que escrever alguma coisa, quando você tiver que falar. Então, com a prática constante da fala, repetindo aquelas palavras em determinados contextos diferentes também, várias e várias vezes, é que vai tornar aquela palavra de fácil acesso para que você consiga utilizar outras vezes depois. Então é muito importante a repetição. Tanto a repetição escutando aquela mesma palavra, quanto na fala. Então nós aprendemos a palavra usando elas várias e várias vezes. E também tem aquilo, né? Você aprende a mesma palavra ou a mesma palavra com um significado diferente, que é o caso de arrumar, que nem a gente viu. E tem também um ponto que eu acabei citando aqui, mas eu vou expandir ele, que é a prática ativa, que nem eu coloquei, você precisa utilizar o inglês, não apenas estudar. Existe um ponto sobre input e output que é muito importante. Quando você vai aprender uma língua, você precisa fazer duas coisas, e eu citei um pouquinho agora sobre isso, né? Eu falei sobre consumir, que normalmente é mais fácil. Se você está lendo um texto, ou se você está ouvindo um vídeo, ou um áudio, por exemplo, é muito mais fácil porque você está só consumindo aquela informação. Aquilo já está, de certa forma, pronto. Muitas coisas que estão ali você consegue até aprender por associação. Às vezes você não conhece 100% das palavras, mas você conhece 80%, você deduz as outras, chuta o significado de algumas ou nem se importa com o significado delas e você consegue entender a ideia. Mas para produzir é muito mais difícil. Para escrever um texto ou para falar é muito mais trabalhoso. Mas você precisa dessas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você precisa de input, que é consumir a informação, colocar a informação para dentro, e você precisa do output. Essa informação que está dentro, você put out, você coloca para fora. Então, a aprendizagem de uma língua ela é composta desses dois pontos. Você consome informação que é útil, através, que nem a gente falou, da repetição e da exposição constante ao idioma. No caso do inglês, para gente que mora no Brasil, é uma decisão diária que você toma. Se você sai na rua, você não escuta as pessoas falando inglês. Se você sai para conversar com sua família, por exemplo, você não escuta essas pessoas falando inglês. Ou seja, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Eu preciso me expor ao idioma do inglês, assim eu vou aprender cada vez mais coisas. Então você coloca vídeos em inglês, filmes, séries em inglês, músicas, você lê textos, você decide diariamente entrar em contato com o idioma, já que não é algo natural no cenário onde você está.
Mas, fazendo isso, você vai consumindo várias e várias informações e isso vai criando um repertório mental para você. Com esse repertório mental, você começa a conseguir, depois disso, utilizar várias dessas informações para falar. Ou você fala as frases em voz alta, as mesmas frases que você já leu ou já escutou, ou você começa a tentar produzir suas próprias frases, que é mais ou menos assim, se você conseguiu fazer essa comparação com a aprendizagem do português quando a gente é criança. Mas isso também acontece no inglês, de certa forma. Como nós somos adultos, nós escutamos essas informações e utilizamos elas depois para comunicar as nossas próprias ideias. Por isso que é muito importante essa exposição constante ao inglês. Inclusive, eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar para vocês. Lembrem-se que aqui na descrição do vídeo tem uma checklist da imersão, tá? É uma checklist com tudo que você precisa fazer para fazer o processo de imersão no inglês. Ela é gratuita, tá? É só baixar ela aqui. E eu também vou recomendar você assistir esse vídeo que eu fiz sobre output. Eu falo bastante nele sobre essa parte de input e output na língua. Recomendo bastante, mas o importante é você entender que você precisa desses dois pontos através de uma exposição constante e repetição. É assim que a gente se acostuma com várias palavras em contextos diferentes e também faz com que você consiga utilizar elas de forma ativa depois. Por isso que, por exemplo, que nem eu falei no MAF, nós temos as aulas de conversação e nós temos nas aulas de conteúdo também. Então, através do conteúdo, você aumenta seu vocabulário, assim você consegue utilizar mais na hora que você for falar. E tem um problema, né, nisso tudo. É que a maior parte das pessoas elas só se expõem ao inglês na hora da aula e esquece de entrar em contato com a língua no resto do dia, no resto da semana. Então, é muito comum que ou quando a pessoa está estudando em casa, ou quando ela está estudando em alguma escola de inglês, por exemplo, que ela só entra em contato quando é o horário da aula, ou quando é o horário de estudar, que aquilo não faz parte da rotina dela como um todo. Isso normalmente é uma parte que dificulta, porque é uma noção de como se o inglês fosse uma matéria de escola. Eu só vou estudar essa matéria de escola quando eu estou na escola. Ou quando é o horário dessa matéria, depois eu não quero nem saber mais dela. Normalmente, esse afastamento de introduzir o inglês na rotina e deixar ele como parte da sua vida é o que atrapalha muito da evolução de todos os alunos, de todos os estudantes em inglês, e também atrapalha muito esse desenvolvimento da fala. E muitos métodos tradicionais não têm como base a prática ativa também. Então, até mesmo, você só tem o inglês durante as aulas da escola, você não consome ele fora de casa, você também não pratica de forma ativa em aulas de conversação, você não fala as coisas, e você só tem simplesmente o input. É pouco input, ou seja, é pouco consumo de informação, porque é só no horário da aula, ou só nesse horário de estudo, e também quando você precisaria fazer essa prática ativa ou por conta da escola ou por uma decisão sua estudando em casa, você não consegue utilizar a língua de forma prática. Isso atrasa a sua fala e o progresso também de evolução dentro da própria fluência da língua. E isso não é suficiente, normalmente, para você absorver a língua como um todo. Até porque, muitas vezes, você aprende muito falando, porque é só falando que você vê aquilo que você realmente sabe e aquilo que você não sabe, quando você põe à prova as coisas que você tinha aprendido já anteriormente. Assim, falando, você consegue ver o que você teria que revisar e também tudo aquilo que você teria que aprender de novo. Isso é muito, muito importante. Então, antes de te mostrar também o método certo, que nem eu coloquei o método certo para aprender inglês de verdade em 3 passos simples, eu recomendo que você curta o vídeo, tá bom? Assim esse vídeo vai chegar a mais pessoas. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para que você receba as novidades do canal sempre que eu postar um vídeo novo. Então é bem legal porque você acompanha todos os vídeos novos que eu vou postando. Indo pro ponto do método certo para aprender inglês de verdade. Lembre-se de uma coisa. Quando eu separo aqui em 3 passos simples, é interessante que vocês façam esses 3 passos e apliquem ele na vida real para que vocês tenham resultados, ok? O primeiro passo é transformar o seu dia em um ambiente de imersão, que nem eu falei. Eu coloquei o checklist da imersão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é mais ou menos assim, tá? Esse é o material, você tem todos o passo a passo certinho. Recomendo baixar ele aqui, é gratuito. E você cria esse efeito bola de neve. Eu gosto bastante dessa ideia de contato diário com o inglês como uma bola de neve no topo de uma montanha. Eu não sei se você já percebeu isso ou já viu isso em algum filme. Você tem aquela bola de neve pequenininha que desce lá do topo da montanha e ela vai girando, girando, girando.
e ela vai acumulando neve conforme ela gira. Então quando ela chega lá no final, ela vira uma bola gigante de neve. Você pode achar que, mas eu só tenho 1 hora para estudar inglês todos os dias, eu só consigo estudar na escola, só consigo estudar em casa 2, 3 vezes por dia e tal. Porque muitas vezes você pensa, vou separar 1 hora, 2 horas do meu dia para estudar inglês. Mas nós não levamos em consideração esses pequenos espaços de tempo que a gente pode incluir na rotina. E é uma decisão também, mas você consegue, em pequenos espaços de tempo durante o dia, incluir um tempo muito grande de estudo diário no final da semana. Assim, quando bate o final do mês, todos aqueles pequenos espacinhos podem virar um tempo de estudo muito grande. Então, se você pensa na sua rotina como um todo, você pode imaginar o que eu faço de manhã, de tarde e de noite, né? Eu acordo, no café da manhã, como que é o meu café da manhã? Eu consigo assistir um vídeo em inglês, eu consigo assistir metade de um vídeo em inglês, eu consigo ler um pequeno texto, ou eu consigo trabalhar uma música que eu já estou escutando. Eu vou para o trabalho de que forma? Eu vou dirigindo o meu carro, eu consigo escutar um podcast enquanto isso, um vídeo com frases para eu ficar repetindo em voz alta. No ônibus, por exemplo, transporte público, metrô, eu consigo usar meu celular, usar algum livro, ou também escutar alguma coisa enquanto isso. No horário de almoço, por exemplo, talvez você tenha no trabalho algum espaço de tempo na tarde, né, um coffee break, alguma coisa assim. Quando você volta para casa, quando você chega em casa de noite, todos esses pequenos espaços de tempo, se você pega 5 minutos aqui, 10 minutos ali, meia hora, às vezes em algum horário de almoço para quem tem um horário de almoço maior, você vai acumulando tudo isso, às vezes além daquela 1 hora de realmente estudo que você tem, você acrescenta mais 1 hora de consumo. Isso faz muita diferença no final da semana, no final do mês, e isso contabiliza como se fossem juros compostos no final de 1 ano de estudo de inglês. O quanto você vai evoluir a mais, incluindo o inglês na rotina, é muito diferente. Então, por isso que você tem pessoas que aprendem inglês muito mais rápido do que outras, até mesmo dentro de um próprio método de estudos. Porque o método de estudos ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas, de qualquer forma, a exposição constante ao idioma faz com que aquela pessoa aprenda várias e várias frases, várias e várias palavras, repetidamente, porque a tendência é que nós utilizemos as pessoas também, quando falam inglês normalmente no dia a dia, elas utilizam a maior parte das palavras todas repetidas, não é nada muito novo, então você vai escutando várias e várias vezes aquelas palavras e vai incorporando ao seu próprio vocabulário. Aquilo expande a sua capacidade de compreensão de tudo aquilo que você escuta e também expande a sua capacidade de fala e de expressão de seus próprios pensamentos. Então essa é uma ideia muito interessante também, é o efeito bola de neve que você consegue implementar criando um ambiente de imersão, ok? Então você tem uma aprendizagem contínua e poderosa, porque ela vai aumentando cada vez mais. E quanto mais você se acostuma, aquilo vira rotina. Quando vira rotina, você pode estar passando por momentos em que você não tem tanto tempo para estudar, mas pequenos pontos de consumo do inglês durante o seu dia já viraram algo tão natural que você faz sem pensar. Isso é muito bom. Além desse passo de transforma seu dia em um ambiente de imersão, assim você consegue ter consumo constante, aprendizagem constante de palavras, também pratique muito. Então, eu comentei sobre o output, né? Então, é importante que, além de consumir o inglês constantemente, você pratique bastante. Você pode escutar podcasts, né? Assistir vídeos, tentar absorver o ritmo do inglês, que nem eu falei, mas não foca somente nisso. É importante que você pratique ativamente. Como que você pode fazer isso? Você pode escutar os podcasts e falar algumas frases em voz alta, você pode escutar algumas músicas e olhar a letra da música para tentar entender o que significa, depois compara com a tradução. Então, muitos tentam fazer, normalmente também, esse caminho inverso, né? Eu vou melhorar o inglês, aí depois eu vou praticar. Tipo assim, eu vou ficar escutando inglês, ler texto em inglês, quando o meu inglês estiver bom, aí eu vou falar. Normalmente pelo medo de errar, ou pelo medo de ter uma pronúncia ruim. E isso atrasa a aprendizagem também. Porque você lembra que aprender inglês não é só estudar, mas viver a língua. Para viver a língua, você precisa utilizar ela de forma ativa também. Então, não só escutem ou consumam inglês, mas utilizem ele de forma prática, para falar sobre sua vida, sobre sua rotina, sobre o seu próprio trabalho. Assim que você aprender uma frase nova que você consumiu no dia a dia, tenta ver como você utilizaria ela para falar sobre sua própria vida. Por exemplo, que nem eu coloco, no método acelerador de fluência, no MAF, eu tenho aulas de conversação toda semana. Eu ajudo os alunos a utilizar tudo que eles aprenderam nas aulas de consumo, nas aulas de conteúdo e durante a semana, de forma prática nas aulas de conversação. O ponto principal é quanto do vocabulário que você aprendeu você consegue utilizar no seu dia a dia. Porque quanto mais você incorpora ele, mais
você atinge o que a gente chamaria de fluência comunicativa. Porque para você ter uma boa comunicação, por exemplo, em inglês, você tem que ter incorporado no seu vocabulário mental, na sua lista de estruturas que saem de forma automática, uma boa quantidade de palavras, com uma boa quantidade de estruturas. Assim, você, depois de ter aprendido tudo isso e praticado ativamente, elas conseguem sair com mais facilidade. É dessa forma que você chega no que a gente chama de fluência comunicativa. Você aprendeu uma boa quantidade de estruturas, uma boa quantidade de palavras e treinou o suficiente para que você consiga falar elas sem ficar pensando muito. É provável que você vai cometer algum erro ou outro aqui ou ali? Sim, é provável que você vai cometer algum erro. Mas é possível que, tendo esse vocabulário bem estruturado e essa prática ativa, a pessoa consiga entender o que eu estou falando? Sim, é muito provável. Até porque, quando a gente fala sobre fluência, você não precisa ter todas as palavras, você não precisa nem ter palavras muito cultas, e você não precisa saber muitas coisas. Você só precisa saber o suficiente para expressar suas próprias ideias e seus próprios pensamentos. O quanto que você precisaria saber? Isso depende do que você quer falar. Mas, de certa forma, muito do que eu falo com os alunos é que você consegue atingir um nível bem legal de fluência comunicativa se dedicando bastante em 10 meses. Tanto que no método acelerador da fluência eu ajudo os alunos a chegarem na fluência comunicativa em 10 meses. Apesar de que isso não é o fim, não tem nem como ser o fim. Não existe fim de aprendizagem de uma língua. Existem pequenos pedaços de aprendizagem que você consegue com objetivos muito específicos e também esses objetivos e essas metas, quando alcançadas, te dão uma alegria muito grande de ter alcançado elas. A fluência comunicativa é uma. Eu sempre comento com os alunos que fluência comunicativa não é o fim, e sim o início. Quando que você chegou na fluência no português? Se você pensou assim, por exemplo, nunca cheguei na fluência, que alguns alunos me falam isso, ou eu cheguei na fluência, mas provavelmente eu tinha uns 7 anos quando eu cheguei na fluência. Imagina se você tivesse um português que você tinha quando você tinha 7 anos, mas agora. Como seria o seu português? Seria estranho uma pessoa de 20, 25, 30 anos falando como se fosse uma criança de 7. Mas quando você tinha 7 anos, você já era fluente? Sim. Só que fluência comunicativa foi o que te permitiu aprender tudo o que você aprendeu depois dos 7 anos. Então, fluência, principalmente a comunicativa, é tudo o que você precisa para continuar aprendendo, evoluindo dentro da própria língua. Então, os meus alunos que chegam depois desses 10 meses na fluência comunicativa, eles decidem continuar para outros níveis de inglês, caso eles queiram ou não, a continuar evoluindo através do inglês, mais ainda o inglês que ele já tem. Aí é vocabulário específico, é estruturas mais avançadas, e você pode fazer isso também. A ideia é que quanto mais você aprende, mais você consegue utilizar, e depois você só vai expandindo esse conhecimento que você já adquiriu anteriormente. E tem também um outro ponto sobre isso, né? É sair da armadilha de gramática excessiva. Quando você se expõe ao idioma, você vê muitas frases. Essas frases elas já são a própria gramática da língua, de certa forma. Você vai ouvindo, você vai praticando. É legal saber as estruturas, eu até mostro várias estruturas para os alunos entenderem os padrões, mas muito da gramática, o que a gente chama de gramática normativa, você não precisa necessariamente saber. Você precisa entender mais sobre gramática de uso, aquilo que você precisa para utilizar no dia a dia. É isso que eu foco também. Então, por exemplo, você pode chegar lá no interior de Minas Gerais, vamos dizer, conversar com um senhorzinho que nunca foi para a escola, por exemplo, ele trabalhou no campo a vida inteira. Ele nunca vai falar, por exemplo, eu pão como. Para ele, de alguma forma, vamos dizer assim, mágica, né, tirando a parte de linguística, ele sabe que a sequência da frase é eu como pão. Independente dele saber que nós utilizamos a sequência SVO no português, que é sujeito, verbo, objeto. Ele não pensa, eu vou falar eu como pão, porque eu estou usando o sujeito, depois verbo, depois objeto. Assim como é no inglês, né? I eat bread. Eles seguem a mesma lógica que nós. Ele usa isso porque ele ouviu as coisas nessa ordem durante a vida inteira, sem saber necessariamente que essa é uma ordem gramatical necessária de ser usada. Quando você escuta várias e várias frases em inglês e incorpora isso à sua lista de vocabulário, vamos dizer, mental, você se acostuma com a ordem natural das palavras. Então, pode ser um pouco estranho para você inicialmente ver uma pergunta como Who do you work for? Sendo a tradução de para quem você trabalha. Tá, professor, mas então o who é quem? Não. O who é quem. Mas cadê o por ou para? Porque a pergunta não é para quem você trabalha? Ah, o para, de certa forma, nessa frase, ele tá no final. Pô, mas o para tá no final, então é quem você trabalha para? É, se você fosse traduzir literalmente, sim. Mas, de tanto escutar frases dessa forma, você começa a se acostumar
com essa preposição no final. Who do you work for? Who do you work for? Who do you work for? Aí quando vocês escutarem who do you live with? A estrutura já faz mais sentido. With é com. Ah, então com quem você mora. Porque você já incorporou aquela sequência, ela já faz parte da sua noção de como o inglês é estruturado como língua. Quanto mais você não foca na gramática excessiva necessariamente e se expõe ao idioma, mais ele vai fazendo sentido para você. E isso é muito importante, porque quando você for falar, você não vai ficar pensando nas regras. Você vai utilizar ele de uma forma natural, que foi a forma natural como você aprendeu. E o terceiro passo seria continuar aprendendo sempre. Sempre, porque um erro normalmente que a maior parte dos alunos cometem é não ter persistência, é querer tudo muito rápido e desistir no primeiro obstáculo. Eu sempre falo que todo faixa preta de qualquer arte marcial que você vê, né, é um faixa branca que nunca desistiu. Então todo aluno fluente que você vê por aí, ele já foi iniciante, ele já foi assim como você, ele já teve o nível que você teve. Você pode ser um nível intermediário para intermediário, mas pode ter certeza que todo fluente que você vê e que você acha legal porque a pessoa é fluente, ela já esteve no seu nível. A única diferença é que ela não desistiu. Então o foco é continuar aprendendo cada vez mais, utilizando aqueles pontos que eu falei anteriormente, né, seguindo aqueles passos e cuidando com a parte de gramática excessiva e pensar no inglês como uma língua, sempre buscando a imersão diária com o inglês, a utilização e a prática ativa da língua. É isso que faz você evoluir constantemente. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até o momento. Recomendo também o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te ajudar muito. E vejo você no próximo vídeo.